Oi, tudo bem? Você entende a crise? Você tem interesse em entender a crise? Esse e outros temas a gente trabalha aqui no nosso canal, então se você tem interesse nesse tema, já se inscreva, deixa o seu like aí que acaba sendo bastante importante para a gente continuar esse trabalho. Mas vamos falar da crise. É, Parece que o mundo vive uma crise sem fim, né? A imagem que fica é essa, uma crise que não acaba, uma crise depois da outra, mas o que acontece é que as mídias muitas vezes têm interesse em divulgar essa crise, porque elas acabam vendendo conteúdo, acabam tendo muito mais assunto para poder entreter a pessoa e assim vender os seus anúncios, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, nem todo problema é uma crise, né? A diferença é a seguinte, que a crise ela afeta diferentes áreas ao mesmo tempo e normalmente ela acaba vindo acompanhada por uma angústia que muitas vezes acaba sendo angústia aí é, dividida com muita gente, né? Mas a crise ela também pode ser individual, ela não precisa ser necessariamente coletiva. Mas a gente está falando aqui do conceito geral da crise, né? A crise, ela nem sempre é consequência também de uma ação. Às vezes, é o próprio fato de não agir que vai fazer com que a crise acabe se estabelecendo. Então, uma vez que a crise está estabelecida, ela se mostra como um esgotamento de um nível. Parece que não, aquele nível não tem mais como existir. Parece que não tem solução. Às vezes a gente pensa que está diante de um obstáculo tão grande que nem se nós fôssemos super-heróis nós conseguiríamos superar aquele obstáculo. Realmente o impacto é muito angustiante, né? Mas o fato é que aquele nível se esgotou. Não dá mais para ficar naquele nível. Nós buscamos naturalmente paz, segurança, comodidade, mas na natureza isso não existe. Se nós nos compararmos, por exemplo, com as nossas reações orgânicas, existem reações químicas que acontecem de forma violenta dentro do nosso organismo. Nós nunca mais somos os mesmos. Nós dormimos como uma pessoa e acordamos diferentes. É assim que a vida se processa. O nosso planeta mesmo, ele é arrastado pelo sistema solar. Nós nunca estivemos no mesmo lugar duas vezes. E o nosso sistema solar também é arrastado pela Via Láctea. É assim que a natureza procede. Então, não existe essa comodidade. Quando a gente entende isso, a gente percebe que não adianta insistir, aquele nível acabou, aquilo acabou, não existe mais, né? E nós vamos ter que atuar, então, em um novo nível, nós vamos ter que reconstruir a nossa vida. E isso, muitas vezes, também é uma oportunidade. A crise parece castigar, mas ela é um convite para que a gente evolua, né? É a natureza agindo como ela faz sempre, na mudança, na modificação, nesse desafio constante, né? E é certo que depois de uma crise vai passar um tempo, mas virá outra crise, né? E nem sempre nós conseguimos entender as razões lógicas de uma crise. O que é importante nesse caso? Quando você está passando por uma crise, é entender o que você aprendeu com essa crise e como você vai utilizar esses novos conhecimentos lá na frente. Como é que você vai atuar nesse próximo nível com esses conhecimentos que você teve a partir dessa crise? Nós sempre somos seduzidos a ficar no mesmo nível, mas novos desafios, de qualquer forma, sempre virão. Nós também vamos perceber que nós sofremos muito quando nós nos apegamos a um nível que não existe mais e nós evitamos a mudança. Só que a crise, ela não dá alternativa. Você vai ter que mudar, não tem como não mudar, né? E é como o bebê, por exemplo, que perde o aleitamento materno, aquele carinho da mãe, aquela proximidade, todo aquele calor é perdido. E acontece com o adulto quando ele perde o emprego, né? Aquele emprego, aquele posto não existe mais, ele vai ter que buscar uma nova solução. E a melhor solução é sempre a adaptação, por mais difícil que isso possa parecer, né? Tentar repetir aquilo que a gente fez no passado, normalmente acaba não funcionando bem e ainda pode atrasar o nosso processo de evolução. Os remendos, eles normalmente não funcionam por muito tempo. A palavra crise, ela vem do grego e ela significa julgamento, ela significa seleção.
Então é importante nós julgarmos e selecionarmos aquilo que é importante, e só aquilo que é importante, para que a gente possa seguir em frente. Um outro ponto importante é o seguinte: sentimentos como autopiedade, apego, eles não vão resolver a situação, eles vão atrasar muito a gente. Mesmo que nós fiquemos a pensar assim, poxa, eu não sou o suficiente para vencer isso. Isso não vai ajudar em nada, né? O que que acontece? A consciência, ela desperta a partir do contraste. Então, por exemplo, a gente só percebe a unidade a partir do momento que existe a dualidade, existe a pluralidade. A gente só percebe o dia a partir do momento que existe a noite. Então, a crise, ela vem para despertar a nossa consciência para uma nova realidade, né? E aí é uma oportunidade para que a gente consiga entender e aplicar com mais assertividade as nossas soluções, né? Os aprendizados, eles são adquiridos através de processos e não de eventos. Ou seja, não é porque um fato desencadeou uma crise que eu já aprendi. Eu tenho que passar por aquela crise, eu tenho que me fortalecer para que eu possa, de fato, aí, fazer frente a todos esses obstáculos. É aquele primeiro contato, ou seja, aquele primeiro fato que originou a crise, ele está ali, ok? Mas e tudo que vem depois? Esse é um processo, né? E aí a gente tem que ser muito paciente e também resiliente. Mas nós não podemos ser omissos. Nós temos que agir durante a crise. Nós precisamos tomar cuidado para que essa fase seja ultrapassada de uma forma mais segura, né? E é exatamente isso, é constância, resiliência, para que a gente possa aplicar aí as melhores soluções. E é isso, nós precisamos de disposição para enfrentar esse próximo nível, para entender a crise, para poder ultrapassá-la, né? Então, quando a gente entende a essência da crise, quando a gente pratica o desapego e coloca energia na solução, que é o fundamental, né? Qual é a solução? Essa é a forma mais efetiva da gente vencer uma crise. É claro que junto com uma crise, muitas vezes vem consequências emocionais, ou muitas vezes a gente não consegue ter todos os elementos para fazer frente àquela crise. E não tem problema, você pode buscar ajuda. Não tem demérito nenhum nisso. Então, busque ajuda se você precisar, e aí você vai se fortalecer, entendendo melhor a crise e vencendo melhor esses obstáculos emocionais, tá? Eu desejo a você muita saúde, muita coragem. Se você precisar de ajuda, conte comigo, tá bom? Um grande abraço e sucesso para você.